Gente querida, muito boa noite a todos. Satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo. Agora é pontualmente 8 horas da noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte desse grupo, dessa egrégora das nossas lives, as nossas super lives das terças-feiras, onde a Márcia e eu estamos juntos nessa série sobre a causa emocional das doenças. E hoje é dia de portal, hoje é dia 11 do 11, portal vibracional energético para você sim poder crescer, expandir, se tornar a sua melhor versão. Você ainda pode aproveitar essa energia desse portal para você meditar, para você fazer uma prece, fazer uma oração, fazer a sua mesa quântica estelar, a tua apometria, a tua mandala virada, né, ativar um gráfico, realmente expandir numa direção positiva, de muita positividade, porque o portal inicia hoje e ele continua aberto até a próxima semana, até na próxima terça-feira. Então, esses 7 dias, o portal ainda estará, né, agindo, estará aberto diante de você. Mas hoje é um dia muito importante, hoje a energia está no ápice, está realmente fluindo 11 do 11. Então, aproveite essa energia desse portal para você poder brilhar, projetar o teu futuro e se tornar, sim, a sua melhor versão. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite aqui nos comentários. Lá no final da live tem orientação do tarô para você. Então, fica até o final da live que tem orientação do tarô dentro dessa energia do portal. Qual que é a mensagem que o tarô vai te trazer nesse dia de portal? A Márcia já está aqui, já vou autorizar para ela entrar nas nossas super terças, nossas lives, trazendo a causa emocional das doenças. Talvez você sofra com alguma doença dessas que a gente vai falar hoje. Se você não assistiu às lives anteriores, assista. Todas estão aqui no Instagram e também lá no nosso canal no YouTube e no canal da Márcia, lá no meu canal, para você poder assistir quantas vezes você desejar. Boa noite, Márcia. Tudo bom com você? Boa noite, Pietro. Tudo ótimo, né? Terça-feira, não tem como ser melhor. Verdade, nossas terças-feiras, nossas lives. E hoje é um dia importante, hoje é dia de portal. Hoje é dia de portal, portal 11 do 11. Que portal de energia linda, né? E super forte. Verdade, verdade. Um portal realmente para a gente poder começar a cuidar mais de nós, cuidar da nossa essência, cuidar da nossa saúde, dos nossos objetivos, projetar os nossos próximos dias. Quero dar boa noite para a Cida, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos, convida seus amigos para entrar na live hoje, né, falando sobre mais 4 doenças, a causa emocional. E talvez você possa pensar, bom, mas eu não sofro com essa doença. Então, para que você não venha sofrer, a gente precisa compreender a causa emocional para evitar que essas doenças nos atinjam. Então, é compreender. E quando nós temos o conhecimento, nós podemos sim mudar o nosso destino. E, Márcia, antes da gente falar, né, iniciar essa questão das doenças, Portal 11 do 11, eu vi um movimento aí nos teus stories, dos gráficos. Como é que foi ali o pessoal, né, que ainda quer ativar um gráfico, ativar uma mandada virada, ainda dá tempo? Ainda dá tempo, né, Pedro? Porque a gente vai ter essa energia, claro que a intensidade maior a gente sabe que é hoje, mas a gente tem por mais alguns dias, né? Essa mesma energia ressoando. Então, quem quiser, ainda dá tempo de chamar. As pessoas procuraram bastante em relação à prosperidade, a desbloquear caminhos, a trazer movimento para a vida. Pessoas que buscaram questões de saúde para intencionar, porque como ele é um portal de da gente concretizar os nossos desejos, automaticamente as pessoas buscaram isso, né? Trabalhar o que elas estavam buscando. Então, cada uma dentro da sua perspectiva. Verdade. Então aproveite esse portal para você ativar aquilo que você quer para a sua vida, desejos materiais, físicos, emocionais, espirituais.
eleve a tua conexão com Deus. Hoje, antes de você dormir, você possa fazer uma prece, se conectar com os teus guias, teus mentores, independente da tua fé, da tua crença. Realmente se conecte numa espiritualidade livre. E aproveite, claro, a energia do portal, ela continua nesses próximos 7 dias, mas hoje é o ápice, hoje realmente a energia maior, mas se você não conseguiu fazer, né, a tua mandala, a ativação do gráfico, uma mesa quântica, uma apometria no dia de hoje, está tudo bem, está tudo certo. Aproveite para fazer durante essa semana, porque a energia continuará ativa diante da tua vida. E, Márcia, então hoje mais 4 doenças. Vamos lá, né? Vamos entender um pouquinho mais sobre como se formam os tumores mamários, né? Tumores malignos, os problemas renais, a incontinência urinária, que são problemas que a gente vê no cotidiano, né? Alguns de pessoas mais jovens, outras de pessoas um pouco mais velhas, mas é bem importante entender onde está a causa emocional dessas doenças, para a gente reparar se nós não estamos tendo esses comportamentos, se a gente já não está vivenciando o mesmo comportamento há muito tempo, que pode vir a ser uma consequência de uma dessas doenças, né, Pietro? Verdade. Problemas renais, eu estou interessado. Eu já tive problema de rim, já tive pedra de rim. Essa semana, acho que foi na segunda-feira, eu senti uma pontada. Eu senti, opa, tem alguma coisa ali no rim, tem alguma coisa que está acontecendo. Então, a live já estava na energia da live, já estava na energia do conhecimento para aprender alguma coisa. Hoje a live é muito aprendizado. Sabe que quando eu estava estudando o assunto, eu pensei em ti e até incluí uma informação a mais, porque eu tinha certeza que tu ia me perguntar sobre. Então eu pensei, já vamos colocar, porque o Pietro ele sempre me faz umas perguntas. Então já vamos acrescentar. Não estava no pacote, não estava, mas a gente acrescentou para ter essa informação a mais. Muito bem, então, para você que está ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo. Se você estiver assistindo na gravação, coloque seu bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo. E se você tiver perguntas, dúvidas, curiosidades ou sugestões de temas, coloque aqui nos comentários para as nossas próximas lives. E, Márcia, a doença ela tem um começo, ela não inicia no físico. Aonde que começa a doença e como é que é esse processo dos corpos que nós possuímos? Nós estamos em falta com a nossa plaquinha, tá? Mas hoje eu peguei a mesa de abertura do processo de radiestesia emocional. Vai servir também, tá, gente? Então, aqui a gente tem, a gente consegue ver bem, né, o nosso corpo físico. E após esse, a gente tem aqui mais 6 corpos que a gente chama de corpos sutis. Então, o que está em laranja é o corpo etérico. O amarelinho é o corpo emocional. E é nesse corpo que a gente começa a armazenar as nossas emoções, sejam elas boas ou ruins. O próximo, depois do corpo emocional, vai ser o corpo mental inferior. Depois a gente tem o corpo mental superior, o nosso corpo espiritual ou corpo búdico, né? E o nosso corpo átmico ou divino. Mas as nossas emoções, elas estão concentradas lá no nosso corpo emocional. E muitas vezes a gente sempre pensa, né? Ah, não, mas eu sinto aqui no meu coração, eu sinto aqui no meu estômago, quando é uma emoção mais densa. Mas na verdade, essa emoção está lá no corpo emocional e se projeta no nosso corpo físico. Então, toda vez que a gente tem uma emoção mais densa e a gente fica repetindo por muito tempo esse padrão, a gente vive por muito tempo num padrão de energia densa, nós temos a tendência que essa energia densa vai acabar se manifestando no nosso corpo físico em forma de doença. Interessante, interessante. E nós temos esses 7 corpos. Ou talvez você já tenha estudado. Estava lendo hoje a possibilidade de nós termos 12 corpos. Essa Sim. informação procede?
E nós temos mesmo, né, Pietro? Mas a gente, há muito, assim, os primeiros são os sete, né, que ressoam com os nossos chakras, porque os nossos sete chakras principais, né, são sete chakras principais, sete corpos com o corpo físico e mais seis corpos sutis. Mas na verdade, quando a gente estuda os corpos sutis, realmente são 12 corpos. Tanto que em alguns estudos de apometria, alguns comandos de apometria, a gente acaba desdobrando os 12 corpos, né? Então, realmente são 12 corpos sutis. A gente acaba falando mais em 7, que é o mais usual, mas temos mais 5 além desses 7 que a gente costuma falar sempre. Olha só, informações muito legais, né? Amanhã, já fazendo o convite, o Café com Terapia é sobre o número 12, tá? O que que o 12 representa? Então, amanhã a gente vai falar sobre o 12. 12 apóstolos, 12 corpos, 12 portas, 12 tribos, muitas coisas amanhã no Café com Terapia, às 7 horas da manhã, falando sobre o número 12 dentro da mitologia, da espiritualidade. E Márcia, então, iniciando as doenças, qual que é a primeira doença que as pessoas estão, né, assistindo, para que elas possam pegar um papel, uma caneta e observar o que essa causa emocional pode trazer para elas? Vamos falar então sobre problemas renais, que eu sei que tu tá curioso, tá preocupado com essa cólicazinha que veio aí, então já vamos falar logo sobre isso, né? Para não te deixar ansioso, não que nem tu que fica chamando comerciais aí no meio da live, aquela coisa toda. Eu vou ser mais breve, prometo, tá? Não vou te deixar naquela expectativa. Muito obrigado, muito obrigado. Alguém que pensa em mim, olha ali, ó, que legal. A Márcia, pensa, a Márcia não chama intervalo, eu chamo intervalo, né? Eu fico aqui conversando. Mas então vamos entender o que essas questões dos rins trazem para nós. Então, assim, gente, os rins são dois órgãos, né? São par. Então, geralmente assim, ó, pessoas com problemas renais, os rins eles correspondem ao âmbito de parceria, a capacidade de amar e a capacidade de se relacionar. Quando a gente tem quando a gente tem problemas renais, quer dizer o quê? Temos dificuldades nos relacionamentos. Então, assim, eu li uma frase que eu achei muito engraçada, mas muito verdadeira também, que dizia assim: por trás de qualquer problema renal, existe uma pessoa com grande dificuldade de estabelecer vínculos afetivos. E não sei, Pietro, mas nunca tive problemas renais, mas talvez tu tenha algo a nos contar sobre isso. Mas também não quer dizer, né, gente, que é uma questão da vida toda. Não. Pode ser um problema em uma determinada época da vida. É bom se atentar para isso, tá? Mas assim, os comportamentos nocivos, eles vão prejudicar a convivência. E quais são esses comportamentos nocivos, né? Eles estão ligados à dependência emocional, à indiferença ou ao descaso com o nosso parceiro. Às vezes as pessoas demonstram ser autossuficientes, mas lá no íntimo elas não são autossuficientes, né? Elas tentam mostrar o que elas não são, na verdade, para o parceiro, né? Pessoas muito apegadas, às vezes, tem aquelas pessoas que vão se moldar na expectativa do parceiro, deixando de ser quem elas são para se encaixar naquela relação, né? São pessoas que têm bastante tendência a vir a desenvolver algum problema renal. As pessoas que sufocam as próprias características, então, né? E aí, para não ter uma somatização desse quadro que vai vir a afetar as funções renais, uma das características mais importantes é o desapego, porque geralmente essas pessoas são pessoas que são mais apegadas. E outra condição muito frequente também das pessoas que são afetadas por problemas renais é o orgulho. O orgulho afeta diretamente aos nossos rins.
e ele representa uma ruptura que impede a integração harmoniosa com as pessoas que a gente compartilha a vida, né? Então, o orgulho ele vai ser sempre prejudicial, porque ele vai impedir que o fortalecimento do todo, né, o fortalecimento dos laços com a outra pessoa, e vai acabar acontecendo o quê? Vai enfraquecer o indivíduo, né? Vai enfraquecer a pessoa que já tem uma tendência a ter problemas nos rins. E tem um fator orgânico que eu já sabia disso, já estudei isso no colégio e acredito que todo mundo estudou isso numa aula de biologia ou de fisiologia, que quando tem uma questão assim que corresponde à nossa realidade afetiva, né? Porque quando a gente está com problema nos rins, se a gente tiver um terço do rim, já é suficiente, né? Se a gente tiver qualquer problema que nós tivermos que remover uma parte do nosso rim, se tiver um terço dele saudável, a gente já vai conseguir sobreviver. Ele já é o suficiente para ele suprir a nossa vida humana, né? Então, automaticamente, da mesma forma, quando a gente se encontra sozinho, a gente descobre outras maneiras de suprir as nossas necessidades existenciais. E eu achei muito legal, porque em nenhum momento tu falou que é a Coca-Cola. Então eu posso continuar tomando Coca-Cola, posso tomar coquinha, então, ó, a coquinha tá de boa. Então não é a coquinha que tá fazendo mal pro rim. Eu não sei, Pedro. Em algum momento, alguém, há muitos anos atrás, uma vez me disse que tomou coca batida com abacaxi para dissolver a pedra no rim. Se funcionou ou não, eu não sei. Mas que eu já ouvi essa receita, eu já ouvi. Talvez a coquinha até faça bem. É, a coquinha acontece, né? Realmente, Ai, muitas vezes já me aconteceu crises de rim, né, fortes, aonde foi depois de tomar Coca-Cola, né, em que pode ser essa questão ali, sim, né? Já ouvi essa questão do abacaxi, de pessoas, né, que tomam para dissolver as pedras. E essa questão das doenças do rim, a pedra no rim específica, tem algum comportamento, alguma questão específica? Ou é algo geral essa questão do rim? as pedras, elas estão muito ligadas a cultivar mágoas, mas está tudo muito voltado ao que a gente falou, a questão do relacionamento. Então, assim, a pedra no rim, ela também está ligada, tipo assim, a pessoa que fica num relacionamento onde ela fica cultivando muitas mágoas, onde ela acaba sempre voltando para o mesmo ponto de partida, que aquelas mágoas não se dissolvem, aquela situação não vai adiante, né? Parece que o relacionamento está sempre num redemoinho, assim, ele fica sempre girando em torno de uma mesma questão e é uma questão pesada, é uma questão que faz mal para ambos. Então, todos os problemas renais eles estão muito voltados às questões de relacionamento. Eu separei aqui também o assunto de cólica renal, pensando em ti. Muito obrigado, gratidão, gratidão. Porque eu sabia que tu ia me perguntar. Eu sabia que se eu falasse só dos cálculos renais, você ia dizer, tá, mas e a cólica renal? É a mesma coisa? Então, eu já me preveni dessa vez. E aí, a cólica renal, Pietro, metafisicamente falando, ela está muito ligada ao apego a quem se ama, tá? E não admitir nenhum tipo de ruptura nos relacionamentos. E quando eu falo em relacionamentos, gente, eu não estou falando somente de relacionamento afetivo, tá? Relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade, porque muitas vezes a gente tem relacionamentos de amizade que são muito importantes na nossa vida, né? Então, é relacionamentos de uma forma geral, mas aqueles relacionamentos que realmente fazem a diferença na nossa vida. E fisiologicamente, a dor da cólica renal, ela é uma dor espasmódica, né? Que a intensidade dela é quase que insuportável. O Pietro vai poder testemunhar isso com mais é, propriedade, mas
por tudo que eu estudei, pelos relatos das pessoas, é uma dor excruciante, que a pessoa praticamente não consegue se mexer de tanta dor. É isso mesmo, Pedro? É verdade, é verdade. A primeira vez que eu tive cólica, eu pensei que estava morrendo. Eu pensei, estourou alguma coisa dentro de mim, está morrendo, está sangrando, né? Mas depois da primeira cólica, a segunda cólica, a gente já vai observando os sinais, porque tem uns sinais, tem pequenas, vamos dizer, algumas pontadas, algumas questões no canal também da urina que a gente sente. Então a gente já sabe se a cólica vai acontecer, né? Ou se tem alguma lesão. Então, é uma dor realmente, né? Alguns médicos dizem que ela é semelhante à dor do parto. Mas a gente, claro, cada dor é só a pessoa que sente. Muitas vezes a pessoa tem uma dor de dente, que é insuportável, uma dor na perna, uma dor, né? Mas é uma dor realmente muito forte. A gente tem vontade de deitar no chão. É uma dor que só realmente com morfina para passar, né? Para passar para que essa cólica possa realmente deixar de acontecer. Então, é uma dor muito forte. Então, cólica envolvendo todas essas questões. E independe, indiferente da questão do rim direito ou rim esquerdo. Sempre o lado direito representando o feminino e esquerdo representando o masculino, né? Então a gente pode fazer essa observação também. E metafisicamente, então, a cólica renal, tá? Ela representa um alto nível de apego. E para a gente mudar esse padrão desse comportamento causador da cólica renal, a gente precisa reformular os nossos valores internos, tá? Dar mais atenção a si mesmo, praticar aquilo que gosta, investir em si, não ficar esperando a que as coisas venham dos outros e acho que principalmente, né, Pietro, compreender que se a pessoa é especial para ti, é especial na tua vida, tu também é especial na vida dela, né? Trazer esse sentimento, essa segurança, com certeza já reformula, já muda a forma e a visão do relacionamento. E se for importante só de um lado, automaticamente já não é um relacionamento, né? Começar a fazer essas percepções para que a visão fique mais clara e comece a reverter essas situações. Muito bem. E a questão de doença, logo a gente vai falar sobre tumores. Tumores no rim, porque não se ouvia falar sobre tumores no rim anos atrás. Hoje está muito mais comum, né, das pessoas relatarem tumor no rim. Também envolve essa questão de apego, essa questão de relacionamentos. Os tumores em si, eles estão muito voltados a mágoas muito profundas. Então, qualquer tumor que a gente venha a ter em qualquer área do nosso corpo está ligado a mágoas muito profundas, tá? Tristezas muito profundas, porque rim é um órgão duplo, né? É par, então tudo que é par está muito ligado a tristezas, tristezas muito intensas que a gente sofre, mágoas muito grandes que a gente acaba cultivando por determinados motivos na vida. Os tumores estão ligados a mágoas, realmente. E a nível sistêmico, os rins, têm uma relação total com a nossa ancestralidade. Sim. Então, é uma ligação muito forte. Então, para você que tem problema de rim, né, cólicas, pedra, infecção, né, problemas recorrentes, comece também a olhar para a tua ancestralidade, porque pode ser muitas mágoas, questões que você está carregando, honrando os teus ancestrais. Então, olha para isso, né? Os rins são os filtros, e no momento que para de funcionar o rim, praticamente tudo, né, do corpo, quando uma pessoa está, muitas vezes, de cama, está hospitalizado, os médicos dizem, ó, parou os rins, é um movimento assim que muitas vezes a pessoa está para o desencarne. Exato, porque quando os rins não filtram, né, vai ficando toda a sujeira acumulada no nosso corpo e vai nos intoxicando. E automaticamente os nossos órgãos
vão se debilitando até o momento que eles param de funcionar em função dos nossos rins também não estarem funcionando. E como que a radiestesia, através dos gráficos ali, ou do Colindu, pode ajudar essa questão dos rins? Então, Pedro, eu tive uma experiência que eu até cheguei a comentar contigo, né? Que uma pessoa muito próxima foi num plantão e o, os atendentes, assim, hoje eu fico rindo, mas foi uma situação bem grave, bem triste, e a gente acaba vendo. E, gente, lembrando sempre, não deixem de procurar o atendimento médico. Só que às vezes a gente vê muito atendimento pelo SUS, onde os médicos realmente eles só querem te passar alguma coisa e te liberar para te ir embora, né? E muitas vezes até são questões burocráticas do próprio sistema que pede para que o atendimento seja dessa forma. Mas a pessoa chegou a fazer um raio-x do pulmão, porque o médico achou que a dor fosse no pulmão. E quando a pessoa entrou em contato me falando e me descreveu a dor, a primeira coisa que eu falei foi: mas isso é rins? Isso não é pulmão? Como assim pulmão? Não, e ganhou 2 injeções para dor e não fez efeito nenhum. E eu montei um tratamento com a radiestesia para a gente realmente dissolver aquelas pedras. E 1 hora depois a pessoa já conseguiu levantar, porque ela não conseguia nem se virar na cama. Ela gritava de dor, urrava de dor, realmente assim, como o Pedro descreveu, né? E como essa pessoa descreveu que a dor é excruciante, que não conseguia se mexer. E 1 hora depois aliviou essa dor e aos poucos ela foi melhorando. Foi um tratamento que deu muito certo, assim. Então foi uma experiência que foi bem interessante porque em questão de 1 hora a pessoa relatou que aliviou a dor, conseguiu se mexer, conseguiu levantar. Então, e em 3 dias a dor desapareceu. Tá? A gente fez um tratamento realmente ali para dissolver aquelas pedras no rim. Não quer dizer que em 3 dias dissolveu, tá, gente? Mas em 3 dias a pessoa não estava mais sentindo nenhuma dor. E eu acho que deu um prazo de 11 ou 12 dias, a pessoa eliminou, começou a perceber que quando ela urinava, saía uma areinha junto na urina. E aí eu disse para ela, então, essas são as tuas pedrinhas que estão indo embora. E essa questão, o gráfico do triturador, ele tem a ver aí para triturar essas pedras aí? Tem, e foi um dos gráficos usados nesse dia, porque o triturador, ele a função dele é justamente isso, é triturar, né? Vai triturar pedra, vai triturar nódulo, tumor, vai triturar mágoa. Tudo que a gente colocar, a gente tritura. Inclusive, ele é um gráfico que se a gente tem que ter muito cuidado na hora de usar, né? Não dá para colocar somente o testemunho da pessoa, o nome e a data de nascimento da pessoa, que a gente pode fazer um grande mal para a pessoa, né? Então a gente, toda vez que utiliza o gráfico triturador, a gente utiliza com muito cuidado, colocando lá um comando bem específico do que a gente quer triturar. Muito bem, então fica aí para o pessoal que tem essas questões de rins, né? Quando você, eu nunca tive cólica, mas eu tenho dor de rim. Cada pessoa é diferente, mas você pode daqui a pouco ter uma cólica. Começa uma dor muito forte na tua perna. É o ciático. Não, não é o ciático, é o rim, tá? Então, dor nessa região aqui das costas, pode vir região dor na barriga. Então, são muitas causas. Então, começa a olhar melhor ali, né, para essas questões emocionais, desapegar, falar para um taurino trabalhar o apego ali, vamos lá, vamos trabalhar, vamos Isso. botar realmente, né, vamos trabalhar essas questões. Então, vou colocar as dicas da Márcia em prática, e aí vamos ver se realmente tudo começa a melhorar, e aí os rins vão funcionar de forma muito harmônica. E fugindo um pouquinho dessa questão aí dos rins, da questão do triturador, pessoas que têm também problema pedra na vesícula, pode também fazer um tratamento ali para triturar essas pedras. Funciona basicamente da mesma forma, tá, gente? E a gente pode fazer tanto com o cone quanto com
a radiestesia. Eu já consegui, uma vez eu tratei uma pessoa que tinha uma pedra só. E aí ela estava tendo crises de dor muito recorrentes, porque a pedra estava inflamada e era na vesícula. E o que aconteceu? Eu trabalhei para quebrar aquela pedra para ver se a pessoa conseguiria eliminar. Mas não deu tempo, porque deu muita sorte dela ser chamada rapidamente para fazer a cirurgia. E quando ela fez a cirurgia, geralmente o médico entrega as pedrinhas lá no final, né? E ele entregou um saquinho com 9 pequenas pedrinhas. Era uma pedra grande que tinham virado em 9 pequenas pedrinhas. Então, o intuito era dissolver um pouco mais, né? Para o organismo conseguir eliminar. Mas a gente não teve tempo de finalizar o processo. Mas foi uma experiência bem interessante, assim. Muito legal, né? Aproveite então, entra em contato com a Márcia, você que tem questões de rim, questão de vesícula, né, para fazer esses tratamentos. Sempre se permitindo, vá no médico, né? Nós estamos em novembro, novembro azul, ó, tudo é azul, ó, novembro azul, Ah, né? que Você lindo! que é homem, ou você que é homem, vá no médico, vá no urologista. Ah, eu tenho vergonha, eu tenho medo. Cuida da tua saúde, tá? Não deixa para depois, não deixa para a última hora, tá? Então, vá no médico, veja a questão dos teus rins, veja a questão de testículos, veja a questão de próstata, veja realmente a tua saúde, tá? É pelo teu bem-estar. Não adianta, não vou porque é o machismo, é a vergonha, e depois estoura alguma coisa, não tem mais o que fazer, tá? Então, deixa a vergonha de lado, o orgulho de lado, vá cuidar realmente da tua saúde. E não é só os 40 anos, tá? Vá agora, começa cedo, vá precavendo, principalmente se você já tiver histórico na tua família, teu pai, teu avô, tios, tá? Faça esse cuidado, cuida da tua saúde que você não vai se arrepender. Márcia, qual é a próxima doença? Vamos conversar então um pouquinho sobre incontinência urinária. A nossa bexiga, ela tá ligada à nossa necessidade de aliviar as tensões, tanto emocionais quanto psicológicas, né? E a incontinência urinária é o medo de perder o controle emocional sobre as situações afetivas. Viu como tá tudo muito interligado? Rins, né? Em relação aos relacionamentos, e a bexiga tá ali ligado à questão emocional, do controle emocional. Então, Interessante. é bem interessante isso. O nosso corpo é realmente uma estrutura muito perfeita, né? Que os órgãos se comunicam e uma coisa tem ligação com a outra. Então, assim, a incontinência urinária, ela é a incapacidade de controlar a eliminação da urina, né? E metafisicamente, as pessoas que são afetadas por essa condição, elas são aquelas que sempre se contiveram diante das pessoas com quem elas se relacionam afetivamente. São aquelas pessoas que muitas vezes deixam de ser quem elas são, que interpretam um determinado papel para se encaixar no mundo ideal do outro, né? E ficam se reprimindo. Ou muitas vezes aquelas pessoas que estão em relacionamentos onde elas estão sob constante tensão, têm dificuldades na convivência familiar, né? Se sentem ameaçados, vivem sobre uma tensão no ambiente familiar, vivem com a questão da convivência muito alterada e essas questões todas elas vão lá e provocam alterações fisiológicas, e essas alterações são no esfíncter urinário. E é ali que a gente tem a causa da incontinência, porque ele acaba não fazendo mais aquele movimento de fechamento. Então, ele fica sempre um pouquinho abertinho, deixando escapar um pouquinho de urina. E principalmente no momento que a pessoa faz qualquer tipo de força, às vezes até um espirro, em vez de se manter contraído, ele relaxa. E aí a pessoa tem aquele escape de urina.
E essa questão é diferente de idade, né? Porque a gente vê muitas vezes isso acontecendo em idosos, homens que fazem operação de próstata, né? Relatam muito essa questão, Sim. mas pode acontecer em questão de pessoas mais jovens. Com certeza. Essa é uma condição que ela não vai estar ligada à idade, né? Às vezes até as mulheres grávidas, em função, né, do bebê estar ali comprimindo os órgãos, aí é uma questão, né, pontual, mas acontece de realmente elas terem uma vontade muito frequente de urinar e muitas vezes não conseguir segurar, por mais que seja muito pouca urina, acaba que está tão pressionado que o esfíncter urinário fica sempre relaxado. Em vez de contrair, ele relaxa o tempo todo e aí tem sempre aqueles escapes de urina. E no caso de pessoas que, por exemplo, ela não tem essa questão da incontinência, mas ela vai no banheiro 10, 20 vezes por dia. Ela toma um copinho de água e já vai no banheiro, né? Como é que é? E tem gente que muitas vezes toma água, toma líquido, mas muitas vezes vai de manhã, só vai de noite, vai poucas vezes. Isso também é alguma questão emocional da pessoa muitas vezes segurar ou ir muitas vezes. Provavelmente, Pietro, esteja muito ligado ao emocional, mas tem uma questão que está bastante associada também aos hábitos da pessoa. Porque tem pessoas que têm um controle maior, mas a gente também tem estudos de que quanto mais se segurar, quando se é jovem, principalmente, inclusive os médicos falam isso, né? Que não é indicado ficar segurando o xixi por muito tempo. Por quê? Porque a bexiga vai pesando e a gente corre o risco de vir a ter bexiga caída, né? E a bexiga caída é um problema porque muitas vezes, principalmente para a mulher, ela acaba saindo pelo assoalho pélvico, né, gente? Então, é uma condição bem complicada para mulheres. Então, a questão de segurar o xixi não é saudável. Mas aí tem muita questão dos rins, né? Do emocional que está ligado aos rins, da fabricação da urina, da velocidade com que o rim trabalha também. Então, essa questão, ela está mais ligada à fisiologia e o comportamento da pessoa. É bem interessante também a forma de criação, a forma que você se relacionou com o teu pai, com a tua mãe durante a tua infância. É muito interessante você observar. Hoje está tranquilo, hoje aí eu vou no banheiro, mas eu me lembro que a minha mãe me dizia, quando sai de casa, não vá no banheiro, não peça para ir no banheiro, não peça comida e não peça para tomar água. Né? Tem que ficar, seja, né? Não peça nada. Então a gente acaba se segurando, acaba realmente crescendo com isso, né? Não vou no banheiro, não peço comida, não peço água. Né? Não seja aquela criança pedona, chegar na casa dos outros e pedir coisa para comer. Né? Come em casa, vai no banheiro em casa. Então, toda essa questão da criação também vai entrando no nosso inconsciente e o nosso corpo acaba se acostumando. Então, precisa ressignificar muitos desses padrões. Né? E a constelação familiar, barras de axis, tudo isso pode te ajudar muito a você entender e limpar essas memórias. E a próxima doença? Então agora vamos entrar nos nódulos mamários. As mamas, gente, elas significam a feminilidade e a afetividade. E quando a gente desenvolve nódulos mamários, o que isso indica? Indica que a gente está com bloqueio afetivo. Então, assim, quando a gente fala metafisicamente das mamas e a gente vê isso, né? Principalmente quem é mulher, as mamas elas são um referencial da feminilidade e é como se elas representassem realmente a identidade feminina. A estima da mulher está totalmente ligado com a autoestima da mulher, porque ela se baseia em grande parte nas características das mamas, inclusive, né? A questão do volume, do contorno, da sustentação, tudo isso vai exercer uma influência emocional nas mulheres.
e elas acabam promovendo o sentimento de adequação ou inadequação. Tanto que há alguns anos atrás a gente tinha a febre do silicone. Todas as mulheres tinham que ter silicone, porque afinal de contas era o corpo ideal continha peitos grandes. Peitos pequenos não eram aceitos, e isso tudo mexe muito com a autoestima da mulher, né? A mulher acaba querendo se encaixar num padrão, acaba que quando ela é diferente, aquilo mexe totalmente com a autoestima dela. Ela percebe que ela não faz parte do estereótipo padrão que a sociedade muitas vezes diz que é o ideal, vamos dizer assim, para não utilizar outras palavras. Então, assim, as mamas elas refletem muito a coragem e o vigor da mulher para agir no meio em que ela vive. A localização das mamas, né, que é em frente ao timo. O timo é uma glândula que nós temos aqui. É considerado, e o timo ele é o órgão que ele é considerado o órgão do sentimento, do amor. Então, isso faz com que as mamas sejam referenciais de afetividade e a manifestação da ternura. Então, quando a mulher ela preserva sua meiguice, ela é espontânea, ela manifesta tudo que ela sente pelas pessoas, ela se mobiliza pelas pessoas queridas, ela está cultivando a sua saúde mamária. Então, os nódulos, eles são caroços que podem surgir nas mamas e eles representam os bloqueios que a mulher tem em relação à manifestação da sua ternura. Então, geralmente, quando uma mulher ela está ferida afetivamente, ela vai se retrair, ela vai parar de demonstrar os sentimentos e esse comportamento automaticamente vai impedir ela de resolver as questões que estão causando esse problema, né? Porque afinal de contas ela vai parar de falar sobre essa questão e vai perder a qualidade interativa dela. Então, geralmente, ela vai adotar uma postura mais fria, uma postura mais distante, para justamente não precisar lidar com essas questões. E ali é como se a mulher viesse a criar uma couraça energética na região peitoral. Toda a região fica bloqueada. Não é somente as mamas, né? Bloqueia toda a região peitoral e vai bloquear o fluxo energético nessa região também. E como resultado disso, né, vamos ter a formação dos nódulos. Quero dar boa noite para a Marineide, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite, vai curtindo. E a questão dos nódulos, em lado direito, mama direita, mama esquerda, também envolve essa questão com o pai, questão com mãe. Exato, exatamente. Envolve também as questões do masculino e do feminino, né? No seio esquerdo são questões com o masculino, né? Pode ser pai, pode ser um parceiro, pode ser um filho. Questões com o feminino vai ser mãe, vai ser filha, vai ser a parceira daqui a pouco, né? Enfim, daqui a pouco pode ser até uma mulher que é muito importante na tua vida, né? Que tenha uma importância muito grande na vida e que às vezes até perdas emocionais, perdas de pessoas muito importantes vão acabar gerando esse bloqueio emocional também, que pode vir a resultar em tumores. E no caso de homens, tem homens que também têm nódulos mamários, tem homens que têm nódulos também nessa região. Já vi casos também até de pessoas próximas com câncer, homem com câncer de mama, né? Como é que essa questão do homem também envolve conflitos com o feminino? Sim, o homem também. A causa emocional vai ser a mesma para o homem e para a mulher. E nos tempos atuais, né, Pietro, a gente percebe que já não existe mais aquela diferenciação de isso é um conflito de mulher e isso é uma questão de homem. Porque, na verdade, hoje as pessoas se permitem mais sentir, né? As pessoas sentem
de uma forma mais intensa, digamos assim. Então, assim, independente se for homem ou se for mulher, quando vir uma questão onde ela se sentir daqui a pouco muito triste, muito magoada, vai bloquear a região. Bloqueando a região, automaticamente a gente tem o bloqueio do fluxo energético e daqui a pouco se bloquear por muito tempo, porque a questão dos nódulos e tumores tem estudos bem precisos que essas questões começaram quando se manifesta no físico, já faz um ano que está no teu emocional. Então, essa questão é bem pontual, assim, tem estudos científicos que comprovam essa questão. Olha só, a Elisiane está aqui. Lise, boa noite, querida. Boa noite, Feliciane, seja muito bem-vinda. E essa questão dos nódulos, né? Você que é mulher, você que é homem, presta atenção, né? Não dá, é apenas um caroço, isso aí vai passar. Não. Da mesma forma, né, que o homem precisa se cuidar, você, mulher, também faça os seus exames, vá no médico, se cuide, olha para a tua saúde, né? Não deixa de lado de cuidar de você. E como é que a mulher consegue, através da radiestesia, através das técnicas holísticas, trabalhar esse feminino, aumentar muitas vezes esse amor próprio, essa conexão dela com o feminino para trazer harmonia para essas questões dos nódulos? A gente trabalha a questão daí de despertar o amor próprio, né, Pedro? Essa mulher, ela precisa se enxergar, ela precisa voltar a se amar, porque ela precisa se redescobrir novamente, né? Porque com certeza ela se deixou de lado, né? E se anulou muitas vezes. Então a gente precisa que ela volte a se enxergar. É um dos primeiros passos, assim. E com certeza, né, gente, é extremamente. Só um pouquinho de tomar uma aguinha que a garganta secou. Enquanto a Márcia toma uma água, você que está ao vivo vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Tenho certeza que a água que tem nesse copo ali é água mesmo. Aguinha, né, gente? Aguinha. Não é água que bebe, é aguinha purinha. Então, Água, é água. Então, né, o pessoal muitas vezes pede, o que que você toma dentro daquela xícara? É café, tá? É café, não é chopp. Né? A Márcia ali, né, Santa Cruz do Sul, não, terra do chopp, da copinho Oktoberfest, não só é chopp. até transparente, né, gente? Para vocês verem que é aguinha, nada de xícara aí para ficar camuflando as coisas, né? Vamos combinar que É tá tudo camuflado, a ó, gosto. camuflado. Ninguém viu, né? Mas é café, aquela café. Uhum. Ninguém viu, mas já que ele diz, né, gente, vamos acreditar, tá tudo certo. É, o Então, assim, pessoal, o pessoal disse que ó, o café é apenas o café com terapia que dá para ver que o café está sendo feito. De noite ninguém enxerga o que tem dentro. exatamente. Então, assim, ó, gente, super importante manter os exames em dia, fazer autoexame, né? Muito importante ver essas questões. E neste caso, né, fazer o tratamento independente, né, do que acontecer, sempre manter tratamento com o médico e um tratamento com qualquer terapia que seja, ela vai te ajudar no emocional. Daqui a pouco vai lá e vai fazer uma constelação com o Pietro. Ela vai te ajudar a entender a tua história, vai te ajudar a perdoar muitas questões, né? Vai te ajudar a entender determinadas questões que acontecem na tua vida, assim como a radiestesia vai ser um complemento no teu tratamento, mas jamais deixar de fazer o tratamento com o médico, porque depois que manifestou no físico, a gente precisa curar o físico e pode complementar com a cura emocional, para garantir que aquela doença não tenha reincidiva, tá? Mas a gente jamais pode deixar de fazer um tratamento médico.
Exato. Busque o médico, busque sim, se você já foi diagnosticado com alguma dessas doenças, busque o médico, continue o seu tratamento e as terapias, elas são complementares, elas vão te ajudar no teu emocional, no teu espiritual, no teu mental e também vão alinhar o físico. É um complemento, a medicina tradicional e a medicina holística, né, Ex- juntas para que você possa realmente estar bem. E a Exatamente. próxima doença? Então, vamos para a nossa última doença, que são os tumores malignos, tá? Os tumores malignos, as condições internas que vão desencadear realmente o câncer de mama, aí, né, referem-se às mágoas profundas que são provocadas por episódios que são vividos com a família ou com os parceiros, fazendo. São aqueles episódios mais sérios, tá, gente? Que fazem com que a mulher fique revivendo com frequência aquelas feridas emocionais, que realmente foi algo muito sério, foi algo muito profundo, e a mulher revive constantemente essas feridas. Aí sim a gente vai ter a formação dos tumores malignos. E os traumas, eles, querendo ou não, eles se tornam um marco na vida de qualquer pessoa, né, gente? Então, de alguma forma ou de outra, eles resultam nos bloqueios emocionais. Por isso que é tão interessante o autoconhecimento, para a gente conseguir desbloquear essas questões que a gente tem. Às vezes são questões que a gente carrega por um longo tempo, às vezes são questões lá da infância. E sim, tumores malignos podem vir de feridas originadas lá na nossa infância também, tá? É importante atentar para essas questões. Então, quando a mulher ela não consegue se doar para alguém querido, quando ela se torna aquela mulher que está sempre cismada, que permanece sempre na retaguarda nas relações afetivas, automaticamente ela está muito propícia a ter tumores malignos, né? E para a gente reverter essa questão, vai ser necessário todo um trabalho emocional, né? Se desprender, conseguir curar e se libertar dessas mágoas, de tudo que é nocivo, né? Que envolve a trajetória de vida dessa mulher ou desse homem, enfim, deixar de, no caso, parar de realmente reprimir a sua ternura, a sua docilidade, porque as mamas estão totalmente ligadas à ternura e à docilidade, né? Então, como a gente já falou lá no início, enquanto a mulher consegue manifestar a sua ternura e a sua docilidade, ela vai ter mamas saudáveis, ela está conservando a saúde das suas mamas. Automaticamente, quando ela deixa de ter essa ternura e essa docilidade, deixa de manifestar, deixa de cuidar dos que lhe são caros, ela está abrindo uma porta para desenvolver os tumores. E uma das questões muito fortes para trabalhar isso é o perdão, não é verdade? O perdão da mulher se perdoar e também perdoar certas circunstâncias, situações que aconteceram, porque a gente vê muitas vezes um tumor maligno se manifestar, seja em homem, seja em mulher, depois de uma morte, de uma traição, de uma fraude, de um golpe, né, de algo assim que a pessoa não consegue se perdoar ou perdoar a situação e ficar remoendo esse sentimento. Então, o perdão também é fundamental para que essas doenças possam também se afastar. Sem dúvida nenhuma. O perdão, eu acredito que ele seja o caminho da cura. E dentro da radiestesia, pessoas que já foram diagnosticadas com tumores malignos, como é que a radiestesia pode ajudar essas pessoas nesse momento, que talvez estão passando por quimioterapia, radioterapia, por cirurgia, como é que pode ser auxiliadas? A gente pode fazer alguns protocolos que vão envolver principalmente a questão da disposição da pessoa, né? Vão fazer a elevação energética, porque geralmente quando a pessoa está nesses tratamentos, ela acaba ficando muito debilitada fisicamente também, né? Energia muito baixa.
Tem a questão da autoestima, que também, né, tem muitas mudanças no corpo, às vezes a pessoa deixa de se reconhecer. Então, a gente pode fazer alguns protocolos que venham auxiliar nestas questões. Muito bem, então talvez você conheça alguém que esteja passando por um momento delicado de saúde. Você pode auxiliar essa pessoa mandando essa live para ele ou para ela. Mande um aviãozinho, compartilha no WhatsApp, para que a pessoa possa também buscar as terapias, continuar sim seu tratamento médico, mas buscar as terapias, seja ali a radiestesia, a Conindu, constelação familiar, mesa, apometria, reiki, buscando realmente sim trabalhar todos os corpos numa harmonização, para que a pessoa possa, assim, se liberar e libertar conforme aquilo que é a vontade divina, conforme os méritos e aprendizados que o Espírito tem a passar nessa encarnação. E Márcia, tem temos mais. mais doenças hoje? Não, hoje nós finalizamos. Eu só quero acrescentar mais uma informação que é bem, eu acredito ser bem interessante, tá? A gente tem a escala de Bovis para medir a energia de saúde, né? Uma das escalas que eu costumo utilizar, eu geralmente utilizo a escala de Hertz também, mas a de Bovis me mostra se a pessoa está vibrando em saúde, né? Então, 6.500 é a vibração mínima de saúde. Acima de 6.500 é ótimo, mas abaixo de 6.500, quando a pessoa vibra em 4.000 bovis, a gente tem um indício de que porque aí a gente já sabe que a pessoa está vibrando na doença, né? E quando ela vibra em 4.000 bovis, a gente já tem um indício de que essa pessoa pode estar já com tumores, que ela está com câncer, porque 4.000 bovis e abaixo de 4.000 é a vibração do câncer. Então, às vezes, somente fazendo essa leitura, vendo a escala bovis ali, a gente já muitas vezes questiona a pessoa, como é que tá teus exames, tá tudo certo? Porque geralmente essas pessoas vêm se queixando de cansaço extremo e coisa e tal, e às vezes não foi no médico, não viu essas questões. Então, às vezes, a gente consegue identificar só por causa da vibração da pessoa. Muito bem. E quem quiser, por exemplo, eu quero um atendimento para saber como é que está a vibração da minha saúde. É possível fazer? Com certeza. Quando a gente faz a leitura energética, eu gosto de fazer a leitura completa, tá, Pedro? Eu gosto de fazer lá, começando pelos chakras, aura, corpos sutis, energia de saúde, energia em hertz, a proteção da aura, qual é a cor da tua aura, se a gente tem alguma cor em excesso ou alguma cor em falta na aura, porque é importante a gente ter o equilíbrio das cores da nossa aura também, porque quando essas cores estão desequilibradas, muitas vezes a gente tem muitos sintomas, porque aí são sensações e sentimentos e os nossos chakras já estão mais ligados às questões de saúde, à questão de manifestar no físico algumas questões de da pressão, daqui a pouco é dor na coluna, é dor no ciático, isso tudo pode estar ligado aos chakras. Mas quando o desequilíbrio é das cores da nossa aura, a gente vai ter muitos sentimentos densos. Muito bem. Então, encerrou as doenças de hoje para nossa tradicional tiragem do tarô. Vai E mentalizando um, dois ou três, vai colocando ali nos comentários qual que é a energia do tarô nesse portal para a sua vida. Você pode mentalizar alguma questão específica para você, ou qual que é a mensagem que esse portal traz para a sua vida. Então, mentaliza um, dois ou três, coloca ali nos comentários. E enquanto você comenta, você mentaliza. Márcia, já temos as doenças para a próxima semana? Então, Pedro, na próxima semana eu recebi um pedido para falar sobre dor nas mãos. Essa vai ser uma questão. E eu estava olhando, tá, mas não tem nada definido ainda, para falar sobre a questão do sistema reprodutor masculino, falar dos problemas de próstata e essas questões.
Então, daqui a pouco, se não surgirem mais sugestões, provavelmente nós vamos falar dessas questões em relação até ao Novembro Azul, para conscientizar cada vez mais do cuidado, né, que os homens precisam ter com a saúde, porque geralmente os homens costumam protelar e ser um pouco relapsos com a sua saúde. Então é bem importante a gente despertar para essas questões masculinas também. Muito bem, então você que é homem, vá no médico, se cuide, não tenha medo, não tenha vergonha, você tem que ter vergonha de realmente daqui a pouco você ter deixado para trás essas questões e poder surgir alguma coisa. Então, precisa realmente ter cuidado, tá? Vá no médico, faça os seus exames e você vai compreender que a prevenção é o melhor remédio de qualquer questão da sua vida. Então, carta número 1, carta número 2, carta número 3, vai mentalizando, carta número 1, carta número 2 e carta número 3. Orientação nesse portal. E antes de eu virar as cartas, eu vou chamar o intervalo? Não vou chamar o intervalo. Mas o pessoal que ainda pode fazer gráfico, energia do portal, pode chamar até a meia-noite. Com certeza, pode chamar hoje, pode chamar amanhã, pode chamar na sexta, pode chamar. Enfim, gente, a gente ainda tem uma semana para aproveitar essa energia. Então, quem quiser aproveitar essa energia, por favor, chamem no direct, chamem no WhatsApp, que a gente está aqui para ajudar. E o número do WhatsApp é o 51991215128. Muito bem, aproveite essa energia desse portal. Até a próxima semana, para você já ir plantando tudo aquilo que você deseja para a sua vida. E a energia do tarô nesse portal, para você que escolheu a número 1, a carta do louco. Muitas coisas novas, novidades. É uma carta muito positiva, que te traz recomeços. No momento de iniciar coisas novas, dá o passo, acreditar. Ele é louco porque ele faz aquilo que realmente precisa ser feito. Ele não tem medo, ele sai do comodismo, sai realmente da zona de conforto. Então é uma carta que te diz, vai vir muitas mudanças. Esse portal te traz muitas novidades e transformações para a tua existência. Para você que escolheu a número 2, a carta da estrela, muito positivo também. Uma carta que te traz pelos próximos 6 meses brilho, sucesso, prosperidade e muita alegria. Para você que escolheu a 2, é momento de prosperidade, de abundância. Então, tudo que você fez hoje vai ficar reverberando para a sua vida, para a tua existência nos próximos 6 meses de muitas oportunidades positivas. E para você que escolheu a número 3, a carta da lua. Momento de você olhar para o teu feminino, trabalhar mais essa conexão com mulheres, um convite para você olhar para a parte esotérica, tarô, radiestesia, né? Toda essa parte de magias é um convite para você também trabalhar e se aprofundar mais no conhecimento feminino. Então, uma carta muito positiva para você também se aprofundar no feminino e nas curiosidades holísticas que o universo se apresenta. Márcia, gostou da orientação? Gostei muito. Inclusive veio de encontro algumas questões que aconteceram hoje durante o dia. Muito legal. Muito legal. Então, a gente fica muito agradecido a todos que nos assistiram ao vivo, porque vocês abrem a sua casa, para você que está ao vivo, para você que assiste na gravação, abre a sua casa para nos assistir. E, Márcia, somente gratidão por mais essa aula. Eu vou prestar mais atenção no meu rim, vou prestar atenção naquilo que preciso mudar e nos vemos, então, na próxima semana. Até a próxima semana, gente. Gratidão. Boa noite. Gratidão a todos que nos assistiram ao vivo, a você que vai nos assistir na gravação. Fica a nossa gratidão e o nosso convite para estar conosco na próxima terça-feira, 8 horas da noite. E amanhã, 7 horas da manhã, eu volto ao vivo no Café com Terapia. Amanhã falando sobre o número 12. O que o 12 significa? Quais são as curiosidades do 12 na nossa existência? Uma linda noite. Brilha a prosperidade, uma excelente noite de portal e que você possa ser feliz e ser tudo aquilo que você realmente nasceu para ser. Muita luz, muito amor e até a próxima live.